Paz do Senhor, queridos. Que bênção poder estar com você novamente na nossa terça top, podendo partilhar a palavra do Senhor, meditando um pouco naquilo que o Senhor tem falado, tem ministrado na minha vida e poder, a alegria de poder partilhar com você também nessa noite, aquilo que o Senhor tem já revelado ao meu coração. E eu queria partilhar algo com você hoje, que nesse último mês, estou na minha leitura diária, estou meditando no livro de Jeremias, e achei interessante, e o Senhor falou muito forte ali para mim, quando o Senhor chama o Jeremias para realizar algo para ele, e o Senhor ministrou algumas palavras que eu queria partilhar com você, porque o Senhor, antes de olhar, ou antes de chamar, Ele vê a nossa vida e nos convoca para fazermos algo por Ele. Nenhum de nós, não estamos assim, como eu vou dizer, na história toda, não estamos aí somente por estar. Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito comigo, e Deus tem nos chamado a fazer algo. E se você é alguém que tem aí participado da Terça Top, a Terça Top são para aqueles que têm um chamado de liderança, liderando células, liderando ministérios, estando à frente de áreas onde nós podemos alcançar pessoas em diversas situações, seja por meio do evangelismo, seja por meio da comunhão, seja por meio, por exemplo, do Ministério de Ação Social, seja por meio do Ministério de Jovens, Ministério de Crianças. Deus convoca e tem convocado a mim e a você para podermos estar indo à frente, sendo aqueles que vão à frente, cumprindo o propósito dele. Por isso eu queria partilhar essa palavra com você, que falou muito forte ao meu coração, lá em Jeremias, no capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Jeremias, dos versículos 4 até o 10, eu quero ler com você, e que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires, e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias aqui está sendo chamado por Deus para cumprir algo. Lógico, sabemos que o chamado de Jeremias foi tremendo, foi muito especial, e ele falou realmente às nações, falou a reis, foi aquele que deu direção, o povo também não o ouviu, o levou preso, A história de Jeremias, conhecido na Bíblia como o profeta chorão, quando ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Mas, como eu disse, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou algumas coisas muito fortes ao meu coração que eu queria partilhar com você na noite de hoje. A primeira delas encontra-se logo no versículo 4. A Bíblia ali nos diz, o texto que nós lemos fala assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Todo aquele que entende o seu chamado, que busca e quer fazer algo no reino do Senhor, para ele entender o chamado do Senhor, para ele entender a voz do Senhor, precisa estar na mesma condição que Jeremias estava. Jeremias diz o texto que o Senhor falou com ele. Se o Senhor falou com ele, era porque ele estava na presença do Senhor, estava diante do Senhor e estava querendo ouvir a voz do Senhor. O grande desafio que todos nós temos é entender que o Senhor não fica de qualquer forma lançando pessoas ao chamado, ou lançando chamado para pessoas, Pode ser ambas aí, dos dois lados dá para a gente meditar e pensar sobre isso, com aqueles que não querem ou não permanecem na presença dele. Um dos maiores desafios que todos nós temos como filhos de Deus é aprendermos a estar na presença do Senhor. Os últimos cultos aí, as ministrações, pastor Alexandre, também o pastor Luiz, falaram sobre a questão da oração, da importância da oração, a importância de estar diante do Senhor. O pastor Luiz até no último culto lembrou que nós
não é porque temos ou não um certo grau de intimidade com o Senhor que Ele vai responder às nossas orações. De fato é isso. Mas há coisas específicas, há situações específicas que só serão dados para aqueles que buscam andar em comunhão com o Senhor, na intimidade com Ele. O salmista, no Salmo 25, ele fala isso, que o Senhor revela, mostra a sua aliança, o Senhor revela a sua aliança, o Senhor dá a sua aliança para aqueles que são íntimos dEle, para aqueles que têm intimidade com Ele. Então, quando eu e você entendemos esse chamado da parte dEle, que nós devemos, que nós devemos e precisamos, somos chamados para realizar algo, ou queremos ser chamados para realizar algo, precisamos nos posicionar em relação ao tempo que nós temos tido com Deus, a intimidade que nós temos estado com o Senhor, de que forma nós temos aprendido a ouvir a sua voz. A palavra do Senhor, João 10,10, diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e não é eu pastor, nem o pastor Luiz, nem o pastor Alexandre, é o pastor Jesus, é aquele que traz o chamado, é aquele que mostra, aquele que dá direção, aquele que derrama, vamos ver isso mais para frente, derrama disposição, ânimo, força, mas é aquele que pode transformar a minha mente e a tua mente, para que nós possamos discernir os propósitos do Senhor. Eu e você temos muitos desejos, temos muitas vontades, mas o mais importante para nós é descobrirmos qual é a vontade do nosso Deus, qual é o desejo, por que é que eu vivo, por que é que eu estou nessa terra, por que é que o Senhor me chamou, por que eu estou aqui. Então a primeira coisa que me chamou muita atenção é lembrar isso diante do Senhor, que para que eu possa discernir os passos, ou possa entender esse chamado, eu preciso estar diante dele. Então eu quero animar o teu coração para que você possa cada dia mais estar diante do Senhor, na presença dele. Logo no versículo 5, eu quero ir partilhando os versículos com você. Versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. O Senhor mostra ao Jeremias agora que mesmo antes do Jeremias nascer, o Senhor já o tinha separado para algo. Isso eu acho fantástico. Eu já vi isso diversas vezes acontecer também, Quando a Mara está ministrando, às vezes, com mulheres grávidas, o Senhor dá uma palavra sobre aquele bebê, eu fico assim muito impactado, eu acho assim muito legal, porque eu vejo o quanto o Senhor nos conhece e o quanto o Senhor tem algo reservado para cada um de nós. E que nós não estamos aqui na terra, queridos, somente para ter comunhão com os irmãos, nós estamos aqui na terra somente para louvar e adorar a Deus, nós estamos aqui na terra somente para aprender da palavra do Senhor e viver uma vida regrada segundo a palavra do Senhor, mas nós estamos aqui na terra porque o Senhor nos chamou para algo, E aqui o Jeremias é lembrado, e eu queria também dizer isso para você e para mim, nós fomos chamados por Deus para realizar algo. Deus tem propósitos, Deus tem sonhos, Deus tem planos, e estes planos estão reservados a nós. Deus tem grandes coisas a fazer por meio da minha vida e da tua vida. Deus tem grandes coisas a fazer por meio da nossa igreja. Por mais que às vezes a gente ache que há situações ainda que nós estamos sendo curados, estamos sendo restaurados. Queridos, eu e você precisamos nos reanimar no Senhor, como Davi fala isso. Lá no texto de Crônicas, no final do capítulo de Crônicas, quando Davi volta para a sua cidade, depois de ter conquistado com seus valentes, a cidade está queimada, as mulheres e crianças foram levadas e todos os bens deles. O povo, os valentes que estavam com Davi ficaram muito bravos com ele naquele momento. Mas aí é um versículo para mim que é fundamental, quando diz assim: e Davi se reanimou no Senhor. Eu quero dizer para ti, é tempo da gente se reanimar no Senhor, porque o Senhor tem muitas coisas e grandes coisas a fazer por meio da nossa vida, por meio da nossa igreja, e cada uma delas vai ser feita. E você e eu precisamos nos posicionar, primeiramente na presença dele, intimidade, em comunhão, para ouvir o que é que o Senhor tem para você. Em segundo lugar, saiba que desde antes, talvez, antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. E talvez o Senhor já até estava te preparando para algo maior, talvez até daquilo que você está vivendo hoje. Por isso esteja atento àquilo que o Senhor quer fazer e quer realizar. No versículo 6, a palavra diz assim: então lhe disse eu,
Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Temores no coração de um homem de não ter condição de realizar a obra do Senhor. Queridos, isso todos nós vivemos, todos nós passamos. E o Jeremias foi um grande profeta do Senhor. Mas logo no início do seu chamado, ele já diz assim: Senhor, eu não sei falar, eu não sei como fazer esse negócio. Senhor, eu não sei de que forma isso vai acontecer. Eu não sei. Esse temor está em nós. Então, a terceira coisa que eu queria lhe falar: se você tem esse temor, se você tem dúvidas, se você muitas vezes se acha incapaz, eu quero dizer para você que todos nós somos assim. Todos nós vivemos esse momento. Eu sempre digo assim, cada vez que eu preciso subir num púlpito para pregar, e aqui em Montemor nós temos a escadaria ali, irmãos, cada vez que eu estou subindo aquela escadaria me dá um gelo na espinha, me dá um frio, me dá um negócio na barriga, no estômago. Por quê? Porque o temor tem que estar em nós e deve permanecer em nós. Porque realmente nós não sabemos fazer, não sabemos falar, mas quando o Senhor diz que nos chamou para algo, Ele vai cumprir a partir de nós. E aí nós temos que ouvir quando o Senhor diz aquela palavra, diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. Deus não está nos ensinando a mentir, pelo contrário, Ele está dizendo assim: olha, quanto mais fraco você for, mais forte a partir de ti eu vou ser. Quanto mais pobre você for, mais rico a partir de ti eu vou ser. É assim que o Senhor nos chama. O Senhor chama homens e mulheres que reconhecem que são falhos, que são fracos, que não são perfeitos. Nenhum de nós, querido, vai ter condição de subir plenamente, santo naquele altar para pregar, para anunciar, para tocar, para cantar, seja para que for. Nenhum de nós vai ser santo o suficiente para cuidar de uma célula. Nenhum de nós vai ser santo o suficiente para cuidar da ação social, indo levar alimentos. Nós não vamos ser nem santos, nem perfeitos, nem capazes para isso. Mas é a partir de Jesus que a obra do Senhor se manifesta em nós. E é a partir dele, a partir de mim, que Ele realiza a obra na vida daqueles que estão à minha volta. Queridos, e há tantos à nossa volta que necessitam de uma palavra de cuidado, de carinho, de amor. Há tantos à nossa volta que necessitam de levar, não só a palavra, mas de levar algo para eles, um alimento. Há tantos que necessitam de um auxílio, há tantos que necessitam de restauração do casamento, há tantos que necessitam hoje de um cuidado em relação aos vícios, questão da droga, questão da bebida. Queridos, nós temos muito a fazer. Muito a fazer. E eu estou aqui nessa noite para dizer para ti assim: você foi chamado por Deus. Deus chamou a tua vida para cumprir, a partir da tua vida, algo na vida de alguém. Famílias, bairros, cidades, estado. O Jeremias aqui diz: a palavra foi chamada para nações. Eu e você temos um chamado e um propósito específico, ao qual o Senhor espera que nós venhamos a cumprir, segundo a vontade dEle. Vamos continuar aqui, versículo 7. Aí o Senhor fala com ele: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Fantástico, Deus dizendo assim: olha, não digas, não digas. Nós nunca vamos ter argumentos suficientes diante do Senhor ou para negociarmos com Deus, porque quando Ele está nos chamando, não vai haver nunca desculpa. Não vai haver desculpa. O Jeremias aqui e outros na história, nós vamos ver Moisés também falando a mesma coisa. Nós vamos ver outros momentos até no Novo Testamento, homens e mulheres dizendo assim: mas não vai dar, não vai acontecer, com dúvidas, com temores. Tomé andava com Deus, com Deus não, com Jesus, Tomé andava com Jesus e lá tinha dúvidas do que Jesus ia fazer. Chega um momento que ele pergunta assim, quando Jesus disse que iam voltar para ressuscitar Lázaro, aí o Tomé diz assim: mas nós vamos junto para morrer com ele, Os discípulos já sabiam que estavam perseguindo Jesus, queriam matá-lo. Dúvidas e temores sempre vai haver no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus que vai dizer assim: não diga isso, não diga isso, porque se eu estou te chamando, é porque eu vou te capacitar, eu vou te preparar, e você vai ser enviado a muitos lugares, muitos lugares. Então, irmãos, não existe desculpa, não existe desculpa.
Eu queria lembrar isso a você, assim como novamente eu lembrei a mim nesse mês que passou, meditando nessa palavra. Não tem desculpa para darmos para o Senhor, pelo contrário, Ele tem chamado, e eu já repeti isso diversas vezes, né? Ele tem nos chamado para grandes coisas, e a partir de nós Ele vai cumprir essas grandes coisas. Você e eu já lá no início, na presença dEle, um dia foi nos falado e foi nos dito, não, eu tenho algo para ti, e eu vou cumprir sobre a tua vida. Eu acho interessante que eu e a Mara andamos ministrando em diversos lugares a conferência missionária, né? E eu sempre gosto de, no final da conferência, convidar para frente aqueles que têm chamado. Aqueles que um dia já Deus falou com eles de irem para as nações, ou irem para uma região diferente, não só, né, tão distante, mas uma cidade diferente. Como vem pessoas para frente? Como vem pessoas para frente? E muitas vezes, né, eu acabo perguntando assim, quem daqui já está meio desanimado com o chamado, ou acha que não tem condição, ou que não vai poder realizar? A grande parte de todos eles levantam as mãos dizendo assim, eu acho que eu não vou ter condição, eu acho que isso não é mais para mim, eu acho que isso já passou. E muitas vezes quando a gente está ministrando, alguns acabam se levantando depois e vindo para frente, para que Deus possa restaurar essa certeza no coração. Tudo se move por fé. Assim também, eu e você entendemos o nosso chamado pela fé. E entendemos quando Deus falou conosco e a gente está disposto a realizar e a fazer e a cumprir qualquer coisa para que esse chamado realmente se manifeste nas nossas vidas. Por isso assim foi também com Jeremias, né? E o Jeremias aqui no versículo 7 já diz assim, eu não tenho condição, aliás no 3 ele fala, né? Senhor, eu não tenho condição. E no 6, no versículo 7 ele vai dizer assim, Deus vai falar com ele assim, não digas. Não digas. Nunca vai haver argumento suficiente, meu e teu, para negociarmos com Deus para dizer para Ele que a gente não tem condição de fazer algo por Ele. Isso nunca vai existir. Pelo contrário, Deus vai sempre dizer assim, se eu te chamei, fica tranquilo que a coisa vai dar certo. Vamos lá, versículo 8. Versículo 8 ele diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor agora aqui faz uma promessa. O Senhor chama, o Senhor não aceita a desculpa do chamado. Antes até de nascer, né? O Senhor já havia separado. Ele vai dizer assim, não diga que você não tem condição, e agora diz assim, eu estou junto contigo nesse negócio. Vamos lá que vai dar certo. Né? Se eu estou te chamando, meu filho, minha filha, é porque eu sei aonde você e eu podemos chegar. Eu sei que você sozinho nunca teria condição de chegar. Eu sei que você sozinha pelas tuas forças, você sozinho pelas tuas forças, eu sei que sozinha pelo teu conhecimento, pela tua capacitação, você nunca teria condição de chegar. Mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Né? Eu gosto quando ele fala assim, né? A frase é essa mesmo, né? Mas ele diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Alguns dizem na Bíblia que há 366 não temas na Bíblia. Diz que um para cada dia do ano. E já tem até para o dia bissexto, né? O ano bissexto, né? Quando tiver 29 de fevereiro, também já tem um não temas. É o Senhor dizendo assim, não temas, porque eu estou contigo. Para mim essa é a parte mais bonita de todo o processo daquele que tem um chamado. Porque não é só um Deus que nos diz assim, eu estou contigo, porque eu quero estar contigo. O Senhor faz isso com todos. Aqueles que um dia se tornaram filhos de Deus, a palavra do Senhor diz que ele se tornou pai. E este pai é um pai presente, que permanece e quer estar. Mas parece que há algo um pouco diferente quando Deus chama alguém para realizar algo por ele. Parece que o estar contigo do Senhor agora não é só mais um estar de pai. Agora parece que é um estar de alguém que tem um propósito e que a partir desse propósito tem algo a realizar na vida de muitas pessoas e Deus não quer que este algo deixe de acontecer. Então é mais agora aquele sentimento de um pai, né, que fica na arquibancada torcendo pelo filho, para ver o filho realizar e cumprir. É mais ou menos, né, o filho correndo na raia, né, a corrida dos 100 metros e está lá o pai agora do lado. Vamos lá, meu filho.
né? Você já tem toda a condição necessária para chegar no final dessa corrida. Vamos lá, que vai dar certo. Estou junto contigo, vamos lá. A coisa vai acontecer. Você consegue perceber isso? Eu não estou discriminando, né, e dizendo que todos não possuem a mesma presença do Senhor. Não, o Pai, Ele ama todos da mesma forma, Ele cuida de todos da mesma forma. Mas é interessante, em diversas situações na palavra de Deus, quando Deus dá um chamado, sempre vem junto a promessa: eis que estou contigo. Jesus lança essa mesma promessa quando Ele faz com os discípulos: eis que estou convosco todos os dias e vou permanecer contigo. Isso é fantástico. Então, como eu disse antes, não há desculpas da gente dizer que não dá. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. O Senhor vai dizer para mim: não diga isso. Pelo contrário, você é capacitado por mim. E olha, eu vou dizer mais: eu vou ficar contigo. Eu estou contigo. Então, meu querido, minha querida, eu quero animar teu coração em relação a isso. Você tem um Deus que tem te chamado para realizar coisas. Eu gostaria muito que você pudesse, em Deus, descobrir por que você está aqui. Por que você vive hoje nessa terra? Por que você hoje vive na família que você vive? Por que você hoje está na família da igreja que você foi colocado? Qual é o propósito? Você não está lá à toa. Deus tem algo a fazer por meio da tua vida e você é peça fundamental nos projetos, nos sonhos que o Senhor tem para nós. Você é peça fundamental. Quando o Senhor diz, Paulo escreve, sobre o corpo. Ele diz que todos os membros ali são importantes e todos os membros têm alguma função. Mesmo que seja, muitas vezes a gente usa isso como exemplo, o dedinho do pé, que a gente não sabe para que serve. Especialistas dizem que se a gente perder o dedinho do pé, a gente perde quase 50% do nosso equilíbrio ao caminhar, ao andar. Então tem função muito importante. Todos os membros têm função. Você também tem uma função e você tem um chamado. E que eu queria lembrar, olhando para essa palavra de Jeremias, que o Senhor quer trazer isso e confirmar isso na tua vida, de tal forma que você seja também uma peça muito especial no projeto que o Senhor tem. No versículo 9, vamos até o versículo 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Todo aquele que o Senhor chama, primeiro ao temor, aí vem o momento do Senhor diz: eu vou estar contigo. Aí no versículo 9 vem o toque do Senhor. Agora parece que o momento do sobrenatural se manifestar. O Senhor chama o Jeremias e diz assim: Jeremias, eu estou contigo. Jeremias, o Senhor diz assim: Jeremias, eu tenho uma grande obra para fazer. Aí o Jeremias diz assim: Senhor, eu não tenho condição de fazer. Aí o Senhor diz para ele assim: não diga, não tenho condição, porque eu vou te capacitar. Aí o Senhor faz uma promessa: eu vou estar contigo. Aí aí vem o momento onde o Senhor diz assim, ele recebe um toque do Senhor. Aí quando ele diz, o versículo aqui ele fala assim, estendeu a mão, tocou-me na boca e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Para aqueles que têm chamado de pregar, o Senhor vai colocar na boca. Para aqueles que têm chamado, por exemplo, de carregar, o Senhor vai dar nas mãos, o Senhor vai dar força. Para aqueles que têm o chamado de ouvir, o Senhor vai dar nos ouvidos. Para aqueles que têm chamado de serem suportes um para os outros, o Senhor vai dar força nos lombos. O Senhor vai capacitar você. Você hoje tem liderado células, mesmo que você ache que você não tem condição, o Senhor vai capacitar você. Se você está à frente de algum ministério, o Senhor vai capacitar você. O Senhor vai derramar da unção dele sobre aqueles que ele chama. Como eu disse, o momento especial é saber que tem um Deus que está do lado. O segundo grande momento especial é saber que Deus traz um toque especial, para que a partir da minha vida, não com o meu poder, não com a minha unção, nem com aquilo que eu sou, mas por meio desse toque do Senhor, eu agora tenha condições de realizar toda a obra que Ele separou para mim. Irmãos, isso é fantástico.
Eu não sei o quanto você já parou para meditar um pouco nessa palavra, o quanto você já pôde entendê-la. Mas, queridos, como eu disse, eu já conhecia há muito tempo ela, né? Mas o momento que eu estava vivendo nos últimos meses, nessa situação de pandemia, algumas indefinições, incertezas, né, irmãos? Para nós como igreja, liderando igreja, pastores, irmãos, muitas perguntas surgem: o que fazer, de que forma fazer, qual é a melhor estratégia, né? E aí as perguntas vão tomando conta do coração, os temores vão vindo novamente no coração. E aí o Senhor, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou e me lembrou tudo aquilo que Ele já me chamou. E eu gostaria de usar essa palavra para lembrar você tudo aquilo que Ele te chamou a fazer. Eu não sei de que forma você tem se colocado hoje. Talvez você tenha se colocado como alguém assim: não, meu tempo passou, eu não tenho mais condições, deixa, né? Talvez o pessoal às vezes de mais idade, assim, deixa para os mais novos. Irmãos, para o Senhor não há tempo. Não há tempo, né? Moisés lidera um povo, né? Começa a liderar um povo já com 80 anos de idade. Abraão, quantos anos de idade leva, né, a sua família? Quantos homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor nós vamos ver que já tinham uma certa idade, mas ao entenderem o que o Senhor estava falando com eles, se dispuseram novamente, né? E eu quero animar teu coração. No versículo 10 aqui, ele vai dizer assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Irmãos, a autoridade que o Senhor concede àqueles que são chamados por Ele é a autoridade de transformação. É a autoridade para derrubar, é a autoridade para arrancar, é a autoridade para plantar, é a autoridade para erguer. É essa autoridade que Deus tem movido e tem nos dado. Mas eu preciso me posicionar diante daquilo que eu tenho vivido. Como eu falei, eu não sei de que forma você tem vivido os últimos tempos, não sei como você tem se colocado, mas eu estou aqui hoje para desafiar você a sair da realidade que você tem vivido. Não se acomode na situação que você tem se colocado. Talvez você tenha se acomodado, como eu dei exemplo antes: deixa para os mais novos, não tem idade para isso. Não há desculpa, eu não tenho capacidade. O Senhor mesmo diz aqui por Jeremias: não digas você não tem condição. Eu quero dizer da mesma forma para você: não digas você não tem condição, porque eu creio nesse Deus que quando nos chama, está conosco e ao mesmo tempo nos traz um toque todo especial para podermos realizar a tarefa que Ele tem nos dado. E como eu falei, Deus tem nos dado uma grande tarefa. Não só para a nossa cidade de Montemor, mas para a nossa região, para os nossos bairros, né? Eu tenho orado muito, irmão e irmã, eu tenho orado muito para que nós possamos montar aqui equipes que possam alcançar os nossos bairros. Tem tanta gente hoje nos bairros, irmãos, tantas pessoas. Eu, de vez em quando eu tenho um tempinho, eu pego meu carro e vou para os bairros, irmãos, e fico andando lá de carro, profetizando e declarando que nós vamos ter lá um trabalho, nem que seja, uma célula, se vier até uma igreja, glória a Deus, mas que seja uma célula naquele lugar para fazermos diferença nesses bairros. Temos tantos bairros aqui, é uma realidade de Montemor completamente diferente de muitas outras cidades. Os bairros aqui são espalhados, o centro vai se tornando menor do que os próprios bairros hoje. Nós temos muita tarefa, temos muitos sonhos no coração, os jovens, a realidade de alcançar os jovens, as crianças, os adolescentes, a realidade de você ser realmente uma igreja que faz diferença na ação social. Irmãos, quantas e quantas situações de luta e dificuldade, irmãos. Eu tenho visto pessoas entrando em contato, e quantas dificuldades que nós temos hoje, principalmente na área material, área financeira. Quantas famílias hoje, por causa dessa pandemia, têm perdido muito do que têm. Irmãos, nós temos muita coisa a fazer. Nós podemos realizar grandes coisas. E há, vamos dizer assim, o chamado do Senhor está sobre a igreja. E se eu e você fazemos parte dessa igreja, é porque o Senhor tem nos chamado para algo maior. Por isso, não se acomode naquilo que você tem vivido. Por isso, assim como eu fui reanimado pelo Senhor, eu quero, além de reanimar o teu coração, eu quero desafiar você a se posicionar, a ser um homem e uma mulher que se mantém na presença do Senhor, a ser um homem e uma mulher que entendem um chamado do Senhor, a ser um homem e uma mulher que, ao entender esse chamado, mesmo que hajam temores no coração, você vai perseverar, porque existe um Deus que vai dizer para ti assim: não digas você não pode, porque eu sei que você pode.
E quando nós entendemos isso, esse mesmo Deus nos toca, nos traz aquela capacitação necessária para realizarmos aquilo que Ele tem nos chamado. Isso é fantástico da parte do Senhor. E aí, a autoridade nos é dada. A autoridade. E essa autoridade é para levantar, para destruir, para mudar, para transformar. É isso que Deus tem dado para você na área que Deus tem lhe dado. Para que você possa ser alguém que faça uma diferença grande. Faça uma diferença no meio da nossa igreja, faça uma diferença no meio do seu bairro, faça a diferença no meio da sua cidade, faça a diferença no meio da circunvizinhança aqui, as cidades que nós temos à volta. Deus tem nos chamado. Eu me alegro em fazer parte desse chamado junto contigo. Eu me alegro porque Deus tem nos dado cada dia mais disposição e ânimo. E essa disposição e ânimo vão permanecer no coração daqueles que entendem esse chamado. Que você possa estar junto comigo aí, ouvindo a voz do Senhor, entendendo o chamado e dando passos em relação a esse chamado. Eu queria orar por você nessa noite, para que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Pai, podemos meditar rapidamente, olhando, Senhor, para o chamado de Jeremias. Senhor, eu, Pai, creio que não existe, Pai, homens e mulheres que passam por essa terra, que te conheceram, que entregarem a sua vida a ti, que não há sobre eles, Senhor, um chamado específico para algo, Senhor. Pai, há um chamado geral para todos nós, chamado geral para todos os crentes, Senhor, que devem anunciar a tua palavra, mas há também chamados específicos, áreas. E tu nos dá, Senhor, um coração mais compassivo, um coração mais de compaixão, Senhor, uma disposição maior, Pai, seja, Senhor, em relação a áreas, Pai, que nem nós falamos aqui, ministérios, Deus, casais, homens, mulheres, crianças, jovens, ação social, Senhor, áreas, Senhor, louvor, mídia, Pai, todos nós, Senhor, há diversas áreas, Senhor, seja na liderança de células, Deus, cuidando de pessoas, Pai, ali, semanalmente, Deus, de grupos, meditando, orando com eles, abençoando a vida deles, Senhor, isso é fantástico, mas Tu sempre dás um chamado específico. Por isso, Senhor, eu quero primeiramente animar o coração aqui do Teu servo, da Tua serva, declarando, Senhor, esse chamado específico sobre a vida dele e dela, e pedindo a Ti, Senhor, que Tu renoves essa alegria de Te servir, alegria, Senhor, de Te buscar, e que a Tua bênção, Deus, venha sobre cada um deles, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, e o Teu melhor, Deus, venha se manifestar sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, querida. Deus abençoe grandemente a tua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Estamos juntos. Não há disputa, não há desculpas para o chamado que o Senhor tem lhe dado. Por isso, venha cumprir junto conosco o chamado que Ele lhe deu, no nome de Jesus. Grande abraço a todos. Deus abençoe.